Qual que é o lugar da clínica, qual que é o lugar das negras na clínica psicanalítica? Essa é a grande questão que eu queria que ficasse desse COMPEDL, sabe? O grande objetivo de discutir psicanálise e racismo, afinal, são as implicações clínicas disso, né? Então, primeiro lugar, quais são os lugares de negros e negras na clínica psicanalítica, especificamente na clínica psicanalítica, né? Óbvio, a gente está falando de psicoterapia de maneira geral, mas a psicanálise me interessa de forma mais particular. Então, quais são esses lugares, né? Lugar de analista, né, em prioridade, evidentemente. Então, quem são as analistas negras? Elas existem, elas podem existir, quem elas vão atender? Elas vão estar restritas ao público de analisando os negros, né? O Ricardo, no depoimento público que ele fez, ele faz questão de insistir nisso, né? Então, eu fui procurar uma psicoterapeuta, obviamente negra, né? Então, parece que negros né, devem, né, procurar analistas negras, né? Até para não perder quase um ano explicando didaticamente para um branco o que é racismo, né? Que isso não é paranoia, né? Que isso não é mimimi, né? Então, seria mais adequado procurar uma analista negra. Mas também em análise, né? Qual que é o lugar, né, das negras e negros, como que a gente está ouvindo, né? Se é que estamos, o Hélio Pellegrino, né, enfim, há bastante tempo disse isso de forma bastante clara: olha, esse público não comparece ao consultório não por acaso, né? É caro, né? Enfim, é restrito, né? Existe uma certa lógica de saber, né? Enfim, vou comentar rapidamente a mesa e abro a palavra. O Gil nos trouxe a questão do racismo estrutural, né? O racismo ele não se apresenta como pontos específicos, né? Isso parece concepção que anima também o Congresso, Gil, né? Também a gente está lendo a partir do Foucault, né? Eu acho que é um autor que eu estou lendo com um grupo de pesquisa, né? E essa ideia de que ele não é uma ação específica, né? O goleiro sendo xingado, né? Ou o sujeito sendo convidado apenas para mesas no Dia da Consciência Negra e tal, faz com que o racismo ele seja estrutural e naturalizado, né? O que acaba invisibilizando o racismo, né? De maneira geral. Articular o racismo a um dispositivo que, de alguma maneira, se articula com o capitalismo, também me parece bastante acertado, né? Os livros que eu li para o Congresso, principalmente os da Angela Davis, me mostraram isso de forma muito categórica, uma autora brilhante. Li os 2 livros que foram recentemente lançados agora. Recomendo muito a leitura dessa autora, Angela Davis, e ela estava falando, na ocasião do governo Reagan, que era um governo não golpista, mas assim, de extrema direita, né, de uma direita neoliberal muito radical, né, muito agressiva, né. Sob o governo Reagan, a gente, nos Estados Unidos, perdemos infinitos direitos civis, enfim, direitos trabalhistas, etc., e é interessante articular isso com o que a gente está vivendo no golpe hoje, né? O golpe é racista, ele é claramente racista, né? Ele é claramente machista, né? Então, articular isso, como o Gil trouxe, com o capitalismo me parece fundamental, né? A Laura trouxe a questão da Bell Hooks, que também é uma autora que eu li, gostei muito, assim, essa ideia de que parece mesmo ter um saber específico, né, dos brancos, e esse saber é obviamente hegemônico, e aí quando aparecem outros tipos de saber, né, parece que não pode ser reconhecido, né, não há espaço de reconhecimento, né, porque obviamente há certos dispositivos, né, que acabam prendendo as negras e os negros em determinados lugares muito específicos, né, que são os estereótipos, né, que você trouxe de forma bem clara.
Você leu exatamente um trecho que eu vou trabalhar na minha apresentação amanhã, esse trecho que o dono do circo, né, fala, pô, apenas que você é preta, né, e ela fala, não, se eu tivesse várias reencarnações eu voltaria, e isso acho que casa perfeitamente com a fala da Larissa, que o livro da Carolina é um livro de resistência, né, não é um livro de forma alguma da carência, né, que explicita a carência, assim, apenas para isso, né, apenas para dizer, olha como eu sou vítima, olha como eu estou sofrendo e tal, não, olha como eu dei conta, né, a cena do sapato é muito impressionante, né, eu não sei se você concorda também as cenas dos sonhos que ela traz, né, ela traz vários sonhos, né, nos quais, por exemplo, ela come, e come bem, né, se isso não é resistência, né, assim, da mais pesada, né, sujeito ainda sendo capaz de sonhar, eu acho fundamental. Para quem quer entender o sonho como uma lógica da resistência, eu recomendo um texto do professor Thales Absaber, que se chama Menina Bonita Não Sonha. Menina Bonita Não Sonha é um artiguinho que está num livro dele chamado Sonhar Restaurado, que é um livro lindo sobre essas questões de violência. Nesse texto em particular, Menina Bonita Não Sonha, ele vai mostrar de forma clara como que o sonho é um espaço de resistência psíquica. Enfim, a mesa ela trouxe para mim a ideia de que é fundamental que a gente tenha, do ponto de vista prático, né, e a gente está falando de alguém que está na linha de frente, né, das políticas públicas, ações efetivas, né, de luta contra o racismo, né? Então, essa prática da esperança me parece fundamental. A universidade, ela me parece ter um papel importante, e foi isso que eu né, pensei que teria como consequência também do ComPDL, né, desse ano, assim, de abrir mais um espaço, de tentar, né, manter o espaço aqui na Farfisc, no Departamento de Psicologia, um espaço permanente de pesquisa sobre o racismo, né, e de enfrentamento ao racismo. Espero que isso seja, de fato, uma consequência desse ComPDL, né, que a gente tenha um espaço permanente de pesquisa e luta contra o racismo, né. Muito bem, eu acho que foi isso que eu li. Palavra aberta. Julinéia. O microfone ali na Julinéia. Tá aí no microfone, Júlia? Ah, perfeito. Bom dia a todas e todos. Então, bom, eu queria começar minha intervenção, que eu não sei se vai ser breve, reverenciando a mesa. Vou vir para cá para poder olhar para todo mundo. Me emociona muito ver essa mesa formada por pessoas, tirando o debatedor, né, exclusivamente por pessoas negras. E queria dizer, assim, deixar registrado, Laura, que eu fiquei arrepiada assim da última célula do dedão do pé até o último fio de cabelo com a sua fala. Larissa, você sabe, né, que é amor para sempre com você. Então, né, me emocionei muito com as falas de vocês duas, né? Desculpa aí, Gil, na identificação com mulheres negras. Eu emocionada, e, na verdade, o congresso, para mim, tem sido todo muito emocionante, tem sido bem difícil de conter as lágrimas algumas vezes. E eu tenho, assim, ouvindo vocês, né, ontem também, eu fiquei pensando, nossa, que pena que esse auditório não está cheio, né? Ontem e hoje, principalmente, que a gente tem essa mesa, né, formada por pessoas negras. E eu, como integrante da organização, queria pedir que as pessoas que vieram, que não são do nosso grupo, tal, que, se pudessem, se soubessem o que está faltando, né, para a gente lotar os auditórios, que falassem comigo, assim, contribuíssem com a gente nesse sentido, porque esse auditório tinha que estar cheio, né, assim, no ComPDL inteiro.
Mas agora, principalmente, né, que a gente tem essa mesa formada por pessoas negras do direito, né, do direito, da política, da psicologia, né, Larissa? Você tem um percurso tão extenso. Enfim, aí queria, né, como integrante da organização, pedir que vocês contribuam com a gente nesse sentido. Estou muito feliz que a gente esteja transmitindo online, né, uma possibilidade de atingir mais pessoas, mas a transmissão online ela não substitui esse axé aqui, né, da gente estar aqui, olhar no olho, ver, escutar, poder chegar, nossa, Larissa, estou emocionada, não sei o quê, abraçar, Laura, né? Enfim, estou muito feliz, né, que a gente esteja transmitindo online. Obrigada pelas pessoas que estão presentes com a gente online, mas isso aqui, né, é insubstituível, essa presença. E aí, Larissa, queria te agradecer muito pelo que você falou, do que há de comum entre a psicanálise e o direito à literatura. Eu não tinha pensado sobre isso, que uma coisa que nos une é a palavra, né? É muito difícil. Eu estou na organização do ComPDL, envolvida diretamente tem 3 anos, nesse é o 3º, e, como integrante da organização, tenho achado muito difícil, né? Mas também não é uma dificuldade inesperada, né? Unir essas 3 áreas na mesma proporção, com a mesma força, né? Aparentemente são áreas super incompatíveis. E eu achei muito interessante isso que você identificou como um ponto em comum, né? Então, queria agradecê-la. E, bom, eu queria compartilhar, fazendo um link com algo que você comentou também, Larissa, queria compartilhar uma coisa que eu percebi ontem, numa das apresentações de trabalho. A gente estava falando sobre essa questão de pessoas negras procurarem analistas, psicólogas e psicólogos negros. Alguém falou disso de uma forma naturalizada na hora das apresentações de trabalho, e aí eu me dei conta, e assim, né, é uma coisa que se fala de uma maneira muito naturalizada, assim, né, entre nós negros e negras tem uma coisa assim, vamos procurar alguém negro, negra, para não ter que passar por isso que você comentou e tal. Muitas pessoas brancas também naturalizam, têm naturalizado, inclusive no ComPDL, né, desde ontem. E ontem eu me dei conta de que a coisa está sendo tratada na direção errada, porque geralmente se fala assim, pessoas negras preferem profissionais negros e negras, né? Mas está errado, não é? A direção não é essa. A direção é pessoas negras, historicamente, vêm encontrando profissionais majoritariamente brancos, despreparados para lhes atender, né? Tem encontrado nessas e nesses profissionais novas formas de se traumatizar, né? Muitas vezes a gente, né, ouve vários relatos de pessoas negras que foram para o consultório, ou de psicanálise, ou de psicoterapia, né, sem ser psicanálise, e que saíram do consultório pior do que entraram, né? Então, assim, não é que a gente procura pessoas negras porque eu estou aqui fantasiando que a pessoa negra vai me entender melhor. Não, é porque a gente já passou por profissionais brancos, né, que são a maioria, ou que são os mais conhecidos, os mais referenciados, né? E a gente já foi muito maltratada por esses e essas profissionais. Então, a gente, né, nos ápices do nosso sofrimento, que são de muitos, né, a gente pensa assim, quem sabe se eu encontrar um profissional negro ou uma profissional negra? Quem sabe pode ser diferente, né? E aí isso, nesse momento ontem, assim, para mim foi uma grande sacada, e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que essa sacada traz a responsabilidade, de novo, para as pessoas brancas, que está se perdendo. Tipo assim, né? Eu vejo no discurso uma coisa assim, eu sou branca, então é natural que uma pessoa negra procure uma pessoa negra para ser atendida. E aí a pessoa branca fica numa posição assim, eu não tenho nada a ver com isso, né?
Não, você tem a ver com isso. Você tem que estar preparado e preparada para atender qualquer pessoa que chegue no seu consultório. Você tem que estar preparado e preparada para atender uma pessoa negra e não reforçar o racismo dentro do consultório, que ali é o lugar em que ela não pode sofrer racismo de novo, né? Enfim, achei que era um compartilhamento importante de fazer. E aí, por último, eu fiz ontem, quando eu estava na mesa, na mesa, depois da abertura que o Cristiano fez, eu perguntei para as convidadas e para o convidado, e queria perguntar para vocês também como que foi a sua leitura de Quarto de Despejo, a primeira vez que vocês leram. E aí queria direcionar um pouco a pergunta para você, Larissa, porque nessa mesa de ontem a gente discutiu um pouco sobre a questão da favela, sobre a forma como a Carolina coloca a favela, as críticas que ela faz e tal. E aí eu queria que você dissesse um pouco sobre como foi para você, né, assim, militante favelada, com essa leitura que você tem da favela, né, que eu admiro muito. E com leitura com a qual eu tive contato a partir do Conexões de Saberes, que foi quando eu conheci Larissa. Queria que você me contasse para a gente um pouco como que foi ler, né, assim, entendendo os processos da Carolina enquanto sujeito, mas como que foi para você ver a Carolina falando da favela do jeito que ela fala, e das pessoas negras do jeito que ela fala e tudo mais. Obrigada. Desculpa aí a demora. A mesa pode aguardar três questões? A professora Fernanda, e depois ela, e a gente... Ok. Então, vamos por inscrição. Aí vamos fazer essas três. A Fernanda e a de branco. Aí, depois, na próxima rodada, você e Thalita. Tá bom? E tem a pergunta da Mariana, que chegou online aqui, porque a gente está online. Tá bom? Então, você e a Mariana. Fernanda. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Fernanda Canavês, o sotaque já denuncia, né? Eu sou do Rio, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu queria trazer aqui uma angústia, né? Porque ir lá no consultório não dá conta. Então, eu acabo, né, transbordando as minhas angústias nos diversos espaços por onde eu passo, né? Mas, antes disso, eu queria te agradecer muito, assim, por compartilhar essa epifania que você teve ontem, porque, senão, a gente fica falando sobre duas clínicas, né? São duas clínicas, né, desresponsabilizando o outro lado, né, em relação àquilo que se passa numa outra cena, né? Então, bem interessante o que você falou. Quando eu falo dessa angústia, né, ela tem a ver com o meu lugar, assim, né, na universidade. E a produção de saberes a partir desse lugar, né, como professora universitária, uma universidade pública, né, alguém que veio do movimento estudantil, estudou em universidade pública e por aí vai. Né? Então, eu fiquei assim, me chamou muita atenção, me capturou assim um trecho da fala da Larissa, né, quando você coloca, bom, a Carolina ela estudou 2 anos só, né? Imagina assim, a potência da Carolina se ela tivesse feito uma graduação, um mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí eu fiquei pensando, gente, será? Será? Né, assim, dando aula na graduação, na pós-graduação, né, orientando e supervisionando até pós-doutorado, né, eu fico muito impressionada com esse processo, né, que parece assim, hegemônico, do que acontece com esses corpos que chegam à universidade em agitação, né, uma revolta, que é a coisa assim, mais bonita, entrar, por exemplo, para dar aula para uma turma de primeiro período, né, os estudantes, aqueles corpos revoltados, né, uma coisa linda. E como isso vai se perdendo ao longo do tempo, até chegar à mortificação do pós-doutorado. Né? Estou viajando muito, porque eu viajo muito, sou desorganizada, mas vou... então, eu fico pensando, gente, o que será, né, que teria acontecido com Carolina? Porque a gente assume mesmo, né, uma postura assim, quase subserviente
ao saber acadêmico, né, que tem uma escrita própria, né, tem ritos próprios, né, quando a gente vai ler lá uma ata numa defesa, aquilo é uma oração, uma coisa esquisitíssima, né, você está ali quase num culto, né, nem sei o que é aquilo, a gente, né, fica em pé, aí ora, aquela coisa bem estranha. Então, como assim, né, fazer frente a essa captura, né, porque assim é uma tensão, né, é uma captura, mas ao mesmo tempo para até legitimar aquilo que a gente precisa falar dentro desse espaço, né, a gente se submete de alguma forma e isso não se dá sem angústia, né, claro. Então eu tenho pensado muito sobre isso. Você tem uma hora que você falou, entrou na faculdade e ficou metida, né? Pega não sei quantos anos e tal. Ou seja, a docilização desse corpo, né? Que está ali submetido a esse referencial. A Laura também, né? Toca nisso, essa produção de saber, né? Então assim, como produzir saberes efetivamente múltiplos diante dessa captura, né? Assim que eu voltar, eu vou fazer uma fala na UFRJ, né, os estudantes da pós me convidaram para falar sobre democracia no contexto do golpe. Né? E aí isso já fez uma questão para mim também, já fiquei angustiada com isso, porque eu falei, bom, posso, né, discutir aqui democracia e tal, ir para o ato, fora termo, blá, 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 tudo isso, aí chego em casa, né, e vou escrever um artigo no referencial psicanalítico falando sobre um determinado modelo de subjetividade, né? Que tem que seguir determinadas regras para ser publicado numa revista A1, A2, porque isso é importante, sei lá por quê. Né? A gente já sabe, né? Assim, das regras do produtivismo. Então, assim, né? Eu queria escutar um pouco, né? Principalmente, se possível, né? Da Larissa e da Laura, como né? Essa disputa, como tem sido isso para vocês, né? Essa produção de saberes que sejam efetivamente múltiplos num lugar tão mortificado quanto a universidade. Porque a universidade não é o lugar da revolta. Não é, infelizmente. Né? A gente tensiona para que seja. Né? Bom, eu pelo menos, mas com algumas escorregadas. Mas como é que tem sido isso? Né? Assim, me ajudem. De branco, por favor. Oi? Tá ligado? Tá ligado. Bom dia. Eu já falei ontem, meu nome é Bruna, eu estou terminando a graduação em Direito pela Universidade do Estado da Bahia. Eu moro ali em Petrolina, em Juazeiro, estudo em Juazeiro, atravesso a ponte todo dia. Então, eu tenho desenvolvido um trabalho de pesquisa em violência doméstica nas duas regiões. E aconteceu um caso não curioso, infeliz. Há uns 6 meses atrás, eu já estava pesquisando em violência doméstica. E um dia, uma madrugada, da sexta para o sábado, eu acordei com os gritos da minha vizinha. Aí o prédio todo acordou, mas ninguém foi socorrer. Só eu fui socorrer. Quando eu abri a porta, tinha uma poça de sangue na porta da minha casa. E aí ela veio correndo, entrou lá em casa, eu tranquei a porta, o marido dela entrou, só que ambos negros, a gente ligou, a gente pediu o auxílio da polícia, não veio, ele acabou me ameaçando de morte, fomos para a delegacia, tudo aquilo que se espera, só que quando chegamos na delegacia, você via que todo o corpo institucional, todos os policiais estavam mais preocupados comigo do que com ela, que tinha apanhado. Todos já estavam partindo do pressuposto de que ela iria voltar para ele, que aquela realidade não poderia ser mudada. E, mesmo estudando Lei Maria da Penha, sabendo de todo o rito, você vê que nada é cumprido, e, quando se trata das mulheres negras, é ainda tudo mais banalizado. E, então, acabou que depois nós fomos para casa, ela realmente voltou com ele, depois ela ficou com muita vergonha, perdeu o contato, se mudaram. Mas era uma das minhas inquietações, quando eu tenho pesquisado com Lei Maria da Penha, que eu tenho também observado como é o trabalho psicossocial, pelo menos lá em Petrolina e Juazeiro, você vê que não tem um atendimento psicossocial voltado para trabalhar o racismo nas relações domésticas, essa questão.
E eu queria saber se aqui, se tem como trabalhar isso, se na prática, como se desenvolve. E outra questão que eu também tenho me deparado bastante, que eu tenho ficado um pouco angustiada, é como, quando a gente vai estudar direito penal, a questão da criminologia, a gente acaba caindo um pouquinho naquela questão de justiça restaurativa. Só que muitos têm se defendido a questão do positivismo, não aplicar a justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Mas eu não sei se até que eu sei os pontos positivos e os negativos, mas eu queria saber a opinião de vocês quanto psicanalistas e psicólogos. E é isso, obrigada. Obrigado. Palavra da mesa. Vou falar primeiro para ser breve, porque eu estou doida para ouvir a Larissa responder. Ano passado, eu e a Etienne, que está expondo livros aqui fora, fomos convidadas para o programa da PUC, lá de televisão, para falar sobre o racismo, porque era novembro. E aí, eles faziam as perguntas para nós duas, e a Etienne, ela tem muito mais experiência, tem muito mais vivência, né? Que eu comecei, eu decidi que eu pesquisaria, que a minha pesquisa do mestrado seria sobre racismo, depois que a única professora negra do programa de pós-graduação da PUC Minas foi mandada embora porque ela não estava produzindo o suficiente. E eu não vou entrar no mérito das faltas de outros professores, porque não cabe aqui, né? Mas me pareceu um processo muito rápido, injusto e unilateral da universidade de fazer essa dispensa. Foi quando eu falei, não vai dar para eu pesquisar o que eu gosto, que é direito à moradia, que é o que eu quero me especializar, vou me debruçar sobre essas questões raciais e de gênero. E aí, nesse programa, a última pergunta que eles fizeram para a gente foi sobre como a gente pensar, né, como que a gente pensava em lidar com o racismo, né, inclusive nos espaços de poder, de visibilidade. Eu estou falando isso tudo por conta da fala da Julie. Eu falei assim, não, porque eu muito diplomática, né, assim, querendo passar realmente essa imagem de calma e tudo mais. Não, porque a gente tem que participar desse processo de levar informação, de convencimento de que o racismo não é só um problema nosso, que somos negros, que é um problema de todos, de ajudar nessa tomada de consciência das pessoas brancas, de que o racismo também é um problema delas e tudo mais, que a partir do momento que isso ficar estabelecido, que as coisas vão ser facilitadas. E aí ela perguntou para a Etienne, e a Etienne falou assim, olha, desculpa, mas eu não concordo com você não, acho que a gente tem que tomar de assalto. Porque se a gente não chega, impõe e fala, as coisas elas vão continuar do jeito que elas estão. Né? E aí a gente percebe muito da intencionalidade, né? de cada pessoa em cada espaço e tudo mais. E aí, não sei se foi você, Júlio, se foi a Larissa que falou, ou o Fábio, da questão de dispositivos, né? Desses mecanismos de reprodução, de apagamento e de reprodução do racismo. Na tese da Sueli Carneiro, ela fala justamente disso. Ela se utiliza do Foucault e da biopolítica para falar que existem dispositivos raciais de perpetuação do racismo na sociedade. Aí, passando para a Fernanda, eu entendo a sua angústia. Por quê? Porque na universidade a gente percebe como essas diferenças elas são naturalizadas e, assim, por um tempo você chega a acreditar que realmente a galera não está aqui porque eles não querem estar aqui. Né? Quem quiser estar aqui consegue e tudo mais. Isso é muito natural. E quanto mais tempo a gente passa dentro da academia, mais a gente é pressionado para se branquear. Né? A gente percebe esse processo de branqueamento. Então, na primeira vez que eu entreguei um texto para um professor revisar, né, num processo de iniciação científica, ele falou, olha, a sua ideia está muito boa, mas você não pode escrever desse jeito. A sua fala tem que ser mais sofisticada.
né? Você escreve muito como quem está conversando, e isso não é a forma de se escrever na academia. Olha, você está escrevendo na primeira pessoa, a academia não permite que você escreva dessa forma. Você tem que escrever na terceira pessoa, porque o seu texto tem que ser impessoal, porque a pessoa ela não pode perceber na escrita do seu texto que você está defendendo um lado, que você tem um lado. E conforme eu fui avançando na academia, isso foi sendo menos dito, mas mais demonstrado. Então, se eu submetia um resumo para algum evento e eu escrevesse como eu gostava, a chance dele ser aprovado era menor. Mas aí, se eu escrevesse lá bem difícil, usasse aqueles termos técnicos e tudo mais, e não demonstrasse a minha intencionalidade no texto, eles eram aprovados. No mestrado, eu participei de uma disciplina de teoria da justiça, na qual uma procuradora municipal disse que ela queria muito ter uma escrava em casa para fazer as tarefas domésticas enquanto ela ficava pesquisando. E ninguém questionou a fala dela. E eu fiquei tão chocada que eu não consegui falar nada. Isso no programa de pós-graduação. Então, quanto mais tempo a gente está na academia, mais a gente vive esse tipo de situação. E aí você me perguntou, como que é essa disputa? Primeiro, a disputa é por estar lá, por conseguir chegar lá. Depois, a disputa ela passa pela questão monetária, né? Então, se o meu pai não tivesse feito um empréstimo para pagar parte do meu mestrado, e a minha turma não tivesse pago outra parte do meu mestrado até eu conseguir a bolsa, eu não teria terminado. Eu sozinha não conseguiria. Então, a primeira parte desse processo é de estar lá. Cheguei, estou aqui. E depois é você disputar a fala nesses espaços. Por quê? Porque você encontra pessoas que já leram alguns textos sobre cultura de violência urbana, sobre favela, e que querem impor, por exemplo, que o funk não é uma cultura, que aquele saber que está ali, ele é bonitinho, mas ele não cabe dentro da academia. E aí, então, assim, a disputa ela é a todo momento. Todo momento você tem que ser 3 vezes melhor do que o seu colega se você quiser estar do lado dele. Se você quiser ocupar o mesmo espaço que ele. Você ser igual a ele não é o suficiente, né? E essa cobrança ela vem de todos os lugares. Então, assim, para terminar a minha fala, né, e para terminar sobre essa questão que você colocou, antes de eu ter aceitado o emprego que eu comecei agora no mês passado, eu estava pensando em tentar o doutorado na Federal, aqui, né, na teoria do direito também. E aí eu fui conversar com várias pessoas sobre como era o processo e tudo mais, e falei qual que era a minha proposta, qual que era o meu projeto. E aí o que eu mais escutei das pessoas foi, olha, não escreve desse jeito para você tentar o doutorado, não, que você não vai conseguir passar. Faz o projeto do jeito que eles gostam, na forma que eles gostam, e depois que você estiver lá dentro, você muda. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vive na academia. Se eu não submeto as minhas ideias à forma da academia, à linguagem da academia, eu não posso estar aqui dentro. Eu ainda não sou aceita. E por isso que uma reivindicação que a gente fez, que foi atendida e que eu estou muito feliz, que é de trazer os poetas antes das falas. Porque eles têm muito a dizer. E a gente, muitas vezes, não está nos espaços onde eles falam. Então, por que não trazê-los para cá? Né? O que eles têm a dizer, ao meu ver, é tão importante quanto que qualquer um de nós tenha a contribuir aqui. Você estava falando a questão de produzir o texto, né, depois da manifestação. O João Vitor, que estava aqui antes, ele tem uma poesia que ele fala isso. Não adianta, ele fala, né, que não adianta eu ir para a rua fazer manifestação e voltar para o conforto da minha TV e não produzir nenhum tipo de mudança nos espaços onde a violência se perpetua, onde a opressão se perpetua. Né? Que essa briga ela é minha e ela é sua, ela é de todos nós. Não adianta eu achar que deixando as pessoas, né, na favela ou na periferia, que elas vão se resolver.
poxa vida, eu vim de uma faculdade privada, mas eu penso que todo o meu conhecimento, que tudo que eu consegui adquirir lá, tem que ser colocado a todo momento à disposição das pessoas, né? Tudo que eu sei de direito que eu posso compartilhar, que eu tenho que compartilhar com essas pessoas e que eu tenho que auxiliar da forma que eu puder nesse processo de modificação. Eu estou trabalhando agora em Barra Longa, que é uma cidade pequenininha, e que a gente percebe que o nível de escolaridade ele vai do analfabetismo à pós-graduação. Então, a gente tem pessoas com todos os níveis de conhecimento. E que uma das disputas que tem lá é pelo saber. Então, o engenheiro da empresa que vai fazer a reforma nas casas chegou lá pedindo autorização para poder fazer o encanamento da água que sai da chuva e fala, olha, o diâmetro do cano é tal. O mestre de obras, que é vizinho dessa obra, fala, olha, esse cano não vai dar. E o engenheiro responde, olha, quem tem o conhecimento técnico sou eu. Então, eu sei que esse cano aqui vai dar. E vai ser esse ou não vai ser nenhum. Enquanto o mestre de obras está preocupado, esse cano não vai dar vazão para essa água vai voltar e ela vai entrar na minha casa. E aí a empresa vai voltar aqui e vai consertar isso depois? Ou ela vai fingir que ela nunca teve por aqui? Então, é um pouco sobre isso. Eu também sou meio desorganizada para falar, eu não sei se eu expressei bem o que eu queria dizer, mas é isso. A disputa ela é o tempo todo, ela é difícil, a gente tem um processo grande de adoecimento, principalmente na pós-graduação, porque você é forçado a produzir de determinada forma, e isso tira todo o seu prazer de produzir, né? Você quer falar de um assunto, aí você tem que pensar, poxa, mas será que na revista A1 vai ter esse eixo temático? Será que da forma como eu vou escrever os pareceristas vão aceitar? Né? Era isso que eu queria falar. Eu posso... só também complementando um pouco, em virtude da indagação feita pela Fernanda, né, da questão da educação enquanto castração, disciplinamento, né? Eu até pensei também um pouco no Adorno, quando ele fala da educação para a barbárie. E aí eu queria só complementar um pouco o que a Laura colocou, né, e também me colocando no lugar de professor universitário. Eu sinto muito isso diariamente, essa angústia que você coloca na minha prática cotidiana. Isso seja num campo, digamos assim, da produção de saberes, mas também no campo organizacional. No campo da produção de saberes, eu digo porque, assim como eu comecei minha fala falando que o racismo, enquanto um sistema de poder, estrutura a sociedade, o racismo, enquanto um sistema de poder, também está dentro da sala de aula. Né? Então, a relação que um professor de pós-graduação ele vai desenvolver com seus alunos, o fator racismo também vai estar ali presente. Então, não são uma, duas ou três vezes que o meu discurso, do meu lugar, e o discurso que eu proferia, em várias circunstâncias, eu sentia que era não tão legítimo ou não tão legitimado como dos meus colegas, na sua grande maioria brancos. Não é? E aí é interessante falar isso porque você fica, não sei se a Laura também passou por isso, mas você fica numa situação muito desconfortável porque você é levada a ter uma outra compreensão, por exemplo, de uma determinada teoria. Então, por exemplo, a questão de, só colocando um caso prático, discutir democracia. Né? Eu participei aqui recentemente de um congresso de Direito e Psicanálise que aconteceu no OutoCAD, e lá eu participei de um grupo de pesquisa, um grupo de estudo sobre estado de exceção. E aí eu fiquei lembrando dos meus professores lá na faculdade de Direito, que todos eles, na sua grande maioria, colocavam assim, olha, a gente vive numa sociedade democrática. A gente está num problema, num contexto atual de golpe, que a presidenta foi tirada legitimamente, mas, em regra geral, a gente saiu da ditadura militar, a gente está num período de democracia. A gente teve um ruído aí, digamos, né, uma perturbação da ordem natural, mas a gente está, em regra, numa sociedade democrática. E aí, isso, desde a minha época de mestrado, foi uma situação que me inquietava bastante. Que democracia é essa? Sabe, eu não me identifico nesse lugar. Então, como que eu falo em democracia? E aí, pegando a fala que eu vi lá no CAD,
de uma professora, em que o garoto ele era atendido por uma rede de assistência, e aí o garoto ele parou de ir nesse lugar de assistência que ele tinha, né, uma assessoria. E aí a professora foi perguntar, olha, mas por que você deixou de ir? Ah, professora, eu deixei de ir porque eu moro a 5 quarteirões do centro de assistência. Mas nesse trajeto da minha casa, nesses 5 quarteirões até esse centro de assistência, eu sou parado pela polícia 3, 4 vezes. E aí, toda vez que eu tentava argumentar com o policial que eu não tinha droga, que eu não tinha nada, ele me batia ainda mais e falava, olha, se você tentar falar, eu vou te bater ainda mais. Fica calado que vai ser melhor para você. E aí, como que eu posso defender nesse lugar que a gente vive, de fato, em uma sociedade democrática? Então, os espaços de poder, que são espaços brancos, inclusive o espaço universitário, vai construir um discurso que não contempla esse grupo que é historicamente marginalizado. E aí, quando você, enquanto negro, vai para a sala de aula, você não se identifica com esse discurso, e esse contradiscurso que você busca produzir, você não é assimilado, não é acolhido por esse espaço de poder. E aí você fica nessa tensão constante, nesse lugar de necessidade de uma resistência, de tentar produzir um contradiscurso, e, ao mesmo tempo, essas estruturas de poder tentarem, de alguma maneira, minimizar, levar para a esfera do mimimi, da deslegitimação, né, sei lá, né, como já fui chamado algumas vezes, de o Gil é muito melindroso, não é bem assim, né, vê, sei lá, pelo em casca de ovo. Né? Então, sempre existem estratégias discursivas que vão tentar deslegitimar. Um outro exemplo, né, depois de professor. Então, lá na instituição, eu precisava ter a carteirinha profissional. E aí eu cheguei lá no setor de RH e falei assim, olha, eu gostaria de pegar minha carteirinha profissional para começar minha atividade. E aí o rapazinho foi procurando em várias caixas de carteira. Procurou minha carteira profissional. E aí falou assim, olha, Gil, sua carteira não está aqui, não. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas você procurou naquela caixinha ali, na caixinha de professor? Aí o cara falou assim, mas você é professor? Aí eu falei assim, sou, por quê? Aí ele, deixa eu olhar aqui. Aí olhou lá, minha carteirinha estava na vaga de professor, na caixinha de professor. Qual que é a moral da história? Parte-se de um pressuposto de que eu poderia ser, com todo respeito à profissão, né? Não estou querendo deslegitimar nenhuma, mas que eu poderia ser um faxineiro, que eu poderia ser um vigilante, que eu poderia ser segurança, pedreiro, mas nunca eu seria um professor. E isso é uma coisa que pauta a minha existência na universidade. Eu, enquanto professor, por exemplo, eu leciono a disciplina de História do Direito. Se eu pego a ementa da disciplina, ela é totalmente eurocêntrica. Então, o que é História do Direito? É História do Direito Europeu. E aí tem um tópicozinho no final da ementa de História do Brasil que eu tenho que me virar. E aí, nesse sentido, eu tento ser um professor transgressor e de não falar de direito romano, mas trabalhar História do Brasil, que é a nossa situação, que é a nossa realidade. E eu trabalho a questão do racismo. Eu já tive, por exemplo, reclamações na ouvidoria de que o professor Gil é um professor que é muito sentido por situações pessoais e que adora ficar falando de racismo na sala de aula dele. Que ele deveria dar o conteúdo programático previsto pela instituição. Ou seja, né, racismo não é algo que deve ser discutido dentro da Universidade de Direito. Na minha graduação mesmo, eu não tive uma aula sequer para tratar a questão do racismo. No máximo, o que era dito olha, na Constituição está que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Ponto, vamos virar a página, próximo assunto. Né? Então, assim, de fato, eu acho que, como você bem colocou e como a Laura colocou também, a gente tem que pensar o espaço acadêmico como um espaço embranquecido e que vai exigir dos seus participantes, até como uma forma de manutenção lá dentro, uma postura de embranquecimento constante. Mas, por outro lado, eu acho que, como também a Laura frisou, né, quando ela falou da Etienne,
a gente tem que enfiar o pé na porta mesmo e criar espaço de resistência. Então, ainda que eu tenha essas reclamações, ainda que existam essas pressões internas, seja no campo da produção do conhecimento, seja no campo organizacional, para poder tentar me embranquecer, mas eu tenho que fazer a resistência. E existe um lado bom disso, né? Ao transgredir essas normas, que é também, de alguma forma, ser uma referência para esse novo perfil que está chegando à universidade. Não sei se vai continuar agora com essas restrições que a gente está passando, mas é um perfil que a gente já começa a perceber, né, que é um pouco diferente da época que eu formei. Então, na minha época, eu não tive professores negros. Isso, para mim, foi algo que me gerou muito sofrimento. E eu sei que, por outro lado, é gratificante você ver alunos, como até a professora Larissa identificou muito bem, né, que em uma situação de racismo, em uma situação de conflito, ou uma situação que mesmo eles não conseguem nomear, eles vão me procurar para tentar ter algum tipo de uma compreensão maior, mais profunda, e é importante ter uma pessoa lá, né, que vá denunciar essas estruturas de poder, que vá jogar a luz sobre isso, falar, não, olha, isso é uma questão de racismo, isso não é um problema pessoal. Se você se dedica o suficiente para uma prova, muitas vezes você passa a prova para o coleguinha branco tira total, você tira metade dos pontos, e que isso não é uma questão pessoal, mas isso é uma questão estrutural. O racismo também está na hora de se atribuir uma nota, e a gente tem que ter nitidez disso. Enfim, qual que é, né, então, que eu acredito, né? A gente tem que, acho que o primeiro ponto é denunciar isso, né? Então, da mesma forma como a primeira moça aí colocou, né, começou a se posicionar falando da questão das 2 clínicas, eu acho que a gente tem que ter aí um comprometimento de todos denunciar o racismo no espaço universitário, na produção de conhecimento, na organização da universidade, e criar, sim, de fato, enfiar o pé na porta, denunciar, criticar, fazer a resistência, fazer a trincheira e discutir, sim. Por mais que haja resistência por parte dos colegas de trabalho, da instituição, muitas vezes do próprio corpo discente. Então, é apresentar essa resistência e discutir cotidianamente, em todos os momentos que for necessário, em todas as circunstâncias, a questão do racismo. Obrigado. Vocês. É muito bom a gente poder estar entre pares, eu acho que isso faz toda a diferença, né? E, geralmente a gente vai para os debates e aí a gente escuta cada coisa, gente, quando o pessoal vai falar do racismo, aí a gente tem que respirar. Às vezes a gente consegue ser elegante, às vezes tem que meter o pé mesmo, porque, né, tem coisa que não dá. Eu queria voltar em alguns pontos. Assim. Primeiro, eu queria falar da baiomia. Não sei se todo mundo sabe, mas a história da baiomia é o seguinte: quando nos navios negreiros as mulheres estavam sendo sequestradas do continente africano para cá, eram sequestradas crianças, adultos, pessoas de várias etnias, de várias línguas. E aí, quem aqui já foi assaltado sabe como é ruim uma situação de violência, assim, quando você é ameaçado, quando sua vida está em risco. Imagina um sequestro, ainda mais um sequestro de um continente para outro, né? E aí passando fome, violência sexual e várias outras violências, e sem saber o que era aquilo, porque muitas pessoas sumiam no continente africano e ninguém tinha notícia de fato do que estava acontecendo, e elas estavam sendo sequestradas para cá. E aí, nesse percurso, né, nesse sequestro, muitas vezes, para acalmar as crianças, as mulheres pegavam farrapos das suas roupas e faziam bonequinhas a baiomia. Então, assim, isso era uma forma de dar aí uma resistência psíquica mesmo para suas filhas ou para aquelas crianças que estavam ali próximas. Então, acho que, para nós, povo negro, esse processo de criar uma condição psicológica mesmo, de sobrevivência aos processos de violência, é muito presente ao longo da nossa história, né? E eu acho que a gente, de alguma forma, traz isso para a clínica e para os lugares que a gente vai ocupando. A poeta que iniciou os trabalhos, ela falava, né, nada de nós sem nós.
de alguma forma, uma parte da mensagem que ela trouxe é isso, né? Nada de nós sem nós. O pessoal gosta, o pessoal adora samba, mas a gente não. Adora feijoada, mas a gente não. Só o produto, o resultado do nosso trabalho, da nossa produção intelectual, mas não nós, negros e negras, né? Então, a gente também precisa afirmar cada vez mais, né? Nada de nós sem nós. Eu queria agradecer a Júlia, a Fernanda, a Bruna pelas questões, eu não sei, e o professor também, não sei se vou dar conta de falar de tudo, porque é muita coisa, mas eu queria ressaltar o seguinte: no meu processo de finalização do curso de psicologia, eu resolvi pesquisar assim, o que os psicólogos aprendem sobre relações raciais no curso de psicologia na PUC e na UFMG. E aí eu fui fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa sobre isso. Então, eu apliquei questionário, olhei grade curricular, um monte de coisa. Foi uma pesquisona, deu um trabalho, mas foi muito interessante. Mas o resultado foi muito triste, porque, assim, na formação, nem na PUC, nem na UFMG, naquele período, eu acho que mudou pouco, a gente aprende nada sobre relações raciais. Assim, a gente não... Minto, vou reconfigurar essa fala. A gente aprende muito sobre relações raciais a partir de uma perspectiva branca, eurocêntrica, e a partir dos não ditos e das invisibilidades. A gente não aprende nada positivo, nada que colabore para a desconstrução do racismo. Isso a gente não aprende no curso de psicologia. A gente não lê autores negros, não lê autoras negras. Essa coisa da neutralidade da ciência, ela é uma neutralidade racista, branca, eurocêntrica, que serve para nos distanciar desses outros pensamentos. E aí, nessa pesquisa, isso ficou muito nítido, assim, que as pessoas... Como que você vai aprender sobre um tema se você não estudou sobre ele? Como que você vai trabalhar isso na clínica se você não aprendeu? Então, assim, se a pessoa quer trabalhar esse tema na clínica ou em qualquer área, ela vai precisar estudar. Primeiro ponto. Tem que estudar sobre o racismo, sobre relações raciais no Brasil. Se, por exemplo, eu vou fazer um atendimento lá com crianças com síndrome de Down, eu vou estudar o que é a síndrome de Down, como fazer esse atendimento, se é um atendimento, por exemplo, na perspectiva da psicomotricidade, ou se é um atendimento sobre a psicologia da aprendizagem, eu tenho que procurar um referencial teórico, metodológico. No caso das relações raciais, também. Gente, não tem como um profissional se tornar apto a tratar de um tema sem estudar aquele tema, né? E aí a gente se preocupa muito em estudar tudo sobre tudo, mas não sobre as relações raciais. Então, tem que se dedicar para dar conta de fazer uma clínica que atenda as pessoas negras, tem que estudar sobre racismo, sobre branquitude, sobre negritude, sobre mito da democracia racial, sobre teoria do branqueamento. Isso é o básico, né? E aí, como a Júlia falou, é fundamental que negros e brancos sejam capacitados para trabalhar esse tema. Isso não pode ser só uma atribuição de psicólogas e psicólogos negros, não. Todo mundo que faz psicologia tem que dar conta. A gente trabalha, não é com o ser humano? Nós não estamos aí para atender o ser humano. O ser humano tem raça, tem sexo, tem orientação sexual. Isso tudo perpassa a clínica. A gente tem que abrir os horizontes para dar conta disso, porque senão a gente está fazendo aí um trabalho muito... Arrumei uma briga outro dia, porque eu fui falar com... Às vezes a gente não é muito elegante. Eu fui falar com umas pesquisadoras lá, umas feministas muito bambambam, e eu tive que falar, olha, se você, no Brasil, se propõe a pesquisar alguma coisa com seriedade e não faz o recorte racial e de gênero, você está sendo golpista. Então, assim, você vai estudar saúde mental. Se você não faz um recorte racial e de gênero, você não está estudando o negócio todo. Ah, não, eu vou estudar economia, sei lá, bolsa de valores. Tem que tudo, porque a construção da igualdade e da desigualdade no Brasil ela é fundamentada em raça e gênero. Ou você faz esse recorte para tudo que você for estudar, ou você não está estudando o negócio de uma forma completa. Então, aí as pessoas falam, não, mas era muita coisa. E aí eu tive que escolher, aí eu deixei o recorte racial para um outro momento. Né? Esse é o golpe básico. E esse outro momento nunca chega. Então, assim, a gente tem que trazer essa responsabilidade, esse compromisso para tudo.
né? Nós somos sujeitos racializados, né? Todo mundo, mesmo branco, ele tem raça. Então, assim, vamos começar a conversar a partir desse ponto. Não dá para fingir que só os negros são racializados ou só os índios são racializados, né? Vamos trazer aí a conversa para a real. E eu acho que a implicação disso, à medida que a gente dá conta de trazer esse olhar racializado e generificado para a nossa construção de saber, toda essa construção ganha, toda a sociedade ganha, né? A psicanálise perde muito, e toda a psicologia, de um modo geral, perde muito, porque está faltando pelo menos 58% da população nesse saber que a gente constrói. Se eu ignoro essa perspectiva racial, eu estou ignorando mais da metade da população. Então, é a subjetividade, é a história, é a cultura, é o saber de mais da metade da população. Então, esse saber que eu estou produzindo aqui está incompleto. Então, para a gente dar conta de ser profissionais de fato qualificados, a gente vai ter que estudar isso, né? E aí, na área do direito, mais ainda, porque se a gente tem hoje uma justiça tão racialmente injusta no Brasil, também passa por isso, por não estudar esses temas, ou por estudar dessa forma racista silenciada, né? Disfarçada, e também por não permitir a presença desses sujeitos enquanto sujeitos, né? Então, você vai no curso de Direito, você só tem lá menino branco, né? E aí, como que esses meninos brancos vão construir uma outra relação sem conviver com as pessoas negras, sem ler os autores negros, né? Fica muito difícil. A gente está criando aí bolhas de realidades que não colaboram para a construção aí da democracia, né? Então, aí, em relação também à questão dos analistas negros, eu acho que é importante, sim, a gente ter analistas negras. E assim como tem juízes, psicólogos, escritoras, negros e negras. Mas também esses negros precisam estar preparados, tanto da perspectiva desse mundo eurocêntrico que está posto, mas também dessa perspectiva racial, que precisa ser trazida para todo mundo, né? E aí eu acho que, no consultório, a questão da identificação faz muita diferença. E ela pode ou não passar pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, mas a gente tem que ter essa opção, né? Tem que ter essa opção. Pode ser que eu vá fazer um processo analítico com uma pessoa branca e consiga construir ali uma identificação e ter um bom atendimento, e pode ser que também consiga isso com uma pessoa negra, mas que vão ter essa possibilidade de escolha, né? Porque, a princípio, a gente não tem essa possibilidade de escolha. E aí, assim, como fazer a escuta de sujeitos negros e negras, né? Primeiro ponto, são sujeitos, né? Acho que a gente tem que trazer essa perspectiva, porque a nossa sociedade constrói humanidade para pessoas brancas e não para pessoas negras, né? Um exemplo prático disso é o ônibus. Quem é que pega ônibus já deve ter visto que, quando principalmente está chovendo, alguma coisa assim, você dá sinal. Se tiver uma mulher loura, o ônibus vai vir assim, vai parar exatamente onde ela está. Se você for uma mulher preta, se prepare para correr atrás do ônibus, porque é isso que o racismo faz com a gente todo dia. Então, dessas pequenas coisas, até a não seleção das pessoas negras para os espaços de tomada de decisão ou para os empregos, a gente vai tendo que enfrentar muita coisa todo dia. Da hora que acorda até a hora que vai dormir, são várias expressões do racismo, e isso constrói uma ferida profunda na subjetividade da população negra, mas também na subjetividade e no imaginário da população branca, né? Que não constrói uma sensibilidade em relação a isso, que não constrói uma percepção de que a população negra é gente, né? É disso que se trata o racismo. Aí queria falar da primeira leitura. Minha primeira leitura da Carolina foi para fazer o vestibular da UFMG. Então, assim, tem muito tempo. Então, assim, que eu sou militante há muito tempo, mas
teve um período que eu não era militante do movimento negro. E conhecer o movimento negro e os textos e as pessoas mudou muito a minha visão sobre mim e sobre o mundo. Mas, naquele momento, para mim, foi muito interessante ler a Carolina, porque assim, eu acho que até então eu não tinha lido uma pessoa negra, ou pelo menos não tinha tido a consciência, assim, de, olha, é uma autora negra. Então, foi esse primeiro momento de uma leitura de uma pessoa negra e de uma leitura de uma pessoa que tinha uma origem social muito parecida com a minha, né? Então, foi muito importante para mim ler Carolina e reler. Cada vez a gente percebe outras coisas, né? É muito significativo para mim. Agora, eu entendo que a forma dela se expressar sobre a favela tem a ver com as possibilidades que ela tinha naquele momento. E eu acho, na leitura, nessa última leitura, eu fiquei pensando, gente, a Carolina, diz que o primeiro romance, o primeiro livrão que ela leu foi o da Escravizaura. Eu fiquei, caramba, já pensou se essa mulher tivesse lido algum texto pan-africanista? O que essa porra tinha virado? Fiquei pensando horas, assim, gastei horas pensando assim, se ela tivesse tido contato com aqueles textos de formação do MNU, o que isso tinha virado, sabe? Então, assim, as coisas que a gente tem acesso fazem muita diferença pelo que a gente vai construir. E aí, nesse sentido, que eu acho importante pensar assim, se ela tivesse tido acesso ao mestrado, doutorado, pós-doc, não porque a gente ainda não tem a universidade que a gente sonha. Essa universidade ainda é muito excludente. Mas pensando na universidade enquanto um espaço de acesso a elementos de poder que vão te garantir a terra e a herança. Porque a universidade é uma das coisas que os filhos têm herdado. Né? A gente vai ver outro dia, minha colega estava falando, a minha avó, ela não estudou. E aí, foi a Joana que falou. E ela falou, eu vi um colega na sala comentando sobre a tese do doutorado da bisavó dele. Então, assim, você vê, as nossas avós, elas estavam lavando roupa para que a gente pudesse sobreviver e chegar até aqui. E as bisavós, tataravós, eles já estavam escrevendo tese. Na minha família, eu sou a primeira a entrar na universidade. Então, assim, não é porque as pessoas não quiseram, por causa que esse sistema racista nos impede de ter acesso a esses espaços, né? Então, isso é muito sério. A gente ainda não tem a universidade que a gente quer, mas a gente precisa produzir essa universidade. E essa produção só vai se dar com a nossa presença. E aí, sim, não é só a universidade, que é um espaço embranquecedor e que mata, né, que domestica e mata, mas a gente tem esses espaços, essas relações de domesticação e morte em vários espaços. E aí a resistência se torna necessária mais uma vez, né? Não é porque esse espaço domestica e mata que os brancos estão abandonando. Esse é um termômetro importante para mim. Eu olho, mas ele domestica e mata, mas os brancos não querem abrir mão. Então, alguma coisa tem ali que serve. Então, vamos ocupar esse espaço e tornar um lugar que domestique menos, ou que não domestique, que não mate. E eu acho que também você ter opção de escolha de como você vai morrer também é importante, né? Eu acho que isso também faz uma diferença na forma como você vai viver. E a população negra não tem tido essa opção de escolha, né? A gente tem sido criado para ser preso, para ser expulso da escola, para ser preso e depois ser morto violentamente, né? E acho que a gente precisa ter outras possibilidades, né? Em relação à questão da violência doméstica, eu acho que a gente tem muito o que fazer, porque a nossa sociedade, né? Eu acho que Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez trazem muito que tem uma construção do racismo patriarcal ou do patriarcalismo racista, é uma coisa muito junta. Né? Então, as instituições acabam sendo racistas e machistas o tempo inteiro. Então, assim, por mais que a gente faça cursos para a polícia, que a gente tenha a Lei Maria da Penha, a gente ainda tem um trabalho de desconstrução de um imaginário social muito intenso a ser feito, tanto das relações raciais, quanto das relações de gênero, quanto das relações de raça e gênero ao mesmo tempo.
Então, tem muito que ser feito, né? E aí, essa coisa, mas ela voltou para ele. Tem toda uma construção, né? A gente sabe, pensando aí na perspectiva da psicanálise, da compulsão à repetição e outros elementos, mas a gente sabe da construção da violência como um processo muito profundo e que precisa de tempo para se desfazer, né? Então, falando de uma forma mais simples, essas situações de violência, elas é característico delas essa dificuldade de desconstrução, porque é um processo. A menina nasceu, o pessoal só fala, vai namorar com fulaninho, e não sei o quê, vai casar com não sei quem, e a gente é criada para viver para um homem, ou para depender de um homem, ou para estar a serviço de uma relação. Então, isso desconstruir esse lugar de objeto para as mulheres é um processo muito intenso. E os homens não colaboram para essa desconstrução, pelo contrário, porque se eles vão abrir mão dos seus brinquedos, dos seus objetos, não vão. Então, a gente ainda precisa de um trabalho muito intenso para a desconstrução da violência doméstica, né? Que diz não só da relação privada, mas também da relação pública que a gente tem com as mulheres, com o corpo das mulheres, né? E com as instituições. A gente ainda tem um intenso trabalho para fazer. Muito tem sido feito, mas a gente ainda tem muito que avançar. E aí eu acho que, nesse caso, o avanço começa com o feminismo. Menina, nasceu, tem que saber que o feminismo existe. Os feminismos, a gente tem que começar a ensinar para as crianças, desde cedo, sobre os feminismos, porque aí a pessoa vai crescer sabendo que o corpo dela é dela, que ela tem que procurar satisfazer o seu desejo, não do outro. Isso muda a relação, isso muda a história. Então, eu acho que a gente precisa muito disso. E aí, só para terminar, eu estou falando muito, né? Mas aqui é muita coisa. Naquele campo assim, de como aprimorar o nosso saber, de como trazer isso para a clínica, eu queria ressaltar aqui o pessoal do Ama Psique, de São Paulo, a Lucinha, que também é uma referência assim, fundamental para mim e toda a equipe, porque é um pessoal que há muitos anos vem trabalhando nessa perspectiva da desconstrução do racismo institucional e pensando como que o racismo e a psicologia, como que a psicologia colabora para a desconstrução do racismo, né? E tem feito essas reflexões, um trabalho muito, muito potente. Eu acho que vale a pena conhecer e compartilhar com esse pessoal. E aí, falar, para terminar, a questão da democracia. Eu acho que a democracia, o exemplo mais concreto que eu consigo imaginar de democracia é a vivência que o pessoal teve no Quilombo, né? Sobretudo o Quilombo dos Palmares. Eu acho que, se o Brasil teve algum espaço onde a democracia foi possível, foi exercitada, foi nessa vivência do Quilombo, que cabia todo mundo, que as decisões eram coletivas, que tinha um espaço de construção. Mas hoje, se a gente pensa, eu até toquei um pouco nisso no começo, mas eu ainda preciso de mais aprimorar como que eu posso explicar. Mas, assim, pensando de uma forma mais simples, vamos pensar num bolo de chocolate. Todo mundo pensa em bolo de chocolate. Alguns vão pensar um bolo com cobertura, outros vão pensar um bolo sem cobertura, outros vão pensar um bolo com várias camadas. Quando a gente pensa em democracia, é mais ou menos isso. Só que o que a gente consegue, esse bolo de chocolate que a gente consegue imaginar hoje, ele já está limitado. Quando a gente pensa na democracia hoje, ela já não é mais esse bolo de chocolate que para cada um vai ter uma receita, um significado, um sabor, mas que já extrapolou, sabe? A gente não quer só o bolo de chocolate, a gente quer um banquete. É muito mais. Então, assim, a palavra democracia, ela ainda precisa ser defendida, ela ainda precisa ter valores aportados, mas o que a gente quer construir é muito mais complexo do que esse bolo de chocolate. É o banquete. A gente quer o banquete. E a gente ainda não conseguiu, enquanto movimento social, enquanto pensamento de esquerda, sistematizar esse banquete. A gente ainda está, principalmente aqui no golpe, né, lutando pelo bolo de chocolate. Mas o que a gente quer é o banquete. Ele ainda não tem nome, né? E aí a gente vai precisar pensar como faz esse próximo passo aí, né? É isso.